especial, nesse dia tão especial, nós pedimos ainda mais a presença dos nossos guias, da nossa ancestralidade, para poder nos intuir, nos direcionar dentro daquilo que tu desejas, Senhor. Faz de nós, como diz o grande sábio, instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua ventura, da tua misericórdia, da tua cura, da esperança que desejas que nós levemos adiante, da alegria que queres que nós tragamos em nosso coração e também fomentemos nos corações de nossos irmãos. Nós pedimos neste dia onde a nossa querida casa espiritual, Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística, comemora seus 13 anos de existência terrena, pedimos para que ela continue cada dia mais crescendo, mas não crescendo em quantidade tão somente, mas muito mais em qualidade, em amor, em alegrias, em participação ativa, consciente, fraterna, daqueles que comungam de ideais superiores, que ela continue crescendo na oportunidade de levar adiante a tua mensagem, a tua vontade, que ela vá mais longe, que ela chegue mais fundo nos corações, nas mentes, nas consciências, auxiliando a construir um mundo melhor para todos os seres, auxiliando a aliviar as dores, auxiliando a nós reencontrarmos a nós mesmos, a nossa essência, a nossa plenitude, um propósito, quiçá, para as nossas vidas. Agradecemos profundamente a oportunidade de fazermos parte disto tudo, de podermos estar aqui agora de forma diferente, servindo à luz, servindo ao bem, fomentando o amor, a aventura e a esperança em cada coração que chega até nós, que possamos trazer a humildade, a simplicidade como características, como formas de ser no mundo e com o mundo, que possamos levar adiante através do nosso exemplo, não tanto por palavras, não tanto por informações exteriores tão somente, mas que vivenciemos integralmente, de forma honrosa, tudo aquilo que buscamos fomentar adiante. Agradecemos profundamente a cada guia, a cada ser de luz que fazem parte da nossa vida, que ajudam a sustentar todo esse projeto aqui na Terra e além, pela paciência que tem conosco, pelo amor incansável, incomensurável que Ele tem para cada um de nós, por toda a amorosidade, a fraternidade, o conhecimento que eles trazem à nossa matéria, e que nos ajudam a levar adiante, nos reerguendo em todos os momentos onde nos sentimos fragilizados. A todos vós, meus irmãos, guias, entes queridos espiritualmente falando, aos mentores maiores, nós agradecemos e enviamos a vós todo carinho, toda gratidão. Também aqueles que compartilham conosco dessa caminhada material, cada assistido, cada consulente, cada médium, cada aluno, cada um que troca abraços, sorrisos, informações, cada um que de alguma forma nós tocamos e que nos tocam. Nós agradecemos também e enviamos a vós o nosso amor, o nosso carinho, um olhar fraterno, esperando que cada vez mais estejamos juntos nessa caminhada, nessa busca que não cessa, não tem fim, mas que vale muito a pena, que é abençoada, porque todo aquele que busca aprender da luz e fomentar a luz no mundo, em qualquer lugar, traz para si as bênçãos do Altíssimo, traz para si a misericórdia de Deus, e que possamos ser esses beija-flores no mundo inteiro, indo daqui para colar, levando a nossa gotinha de amor, a nossa gotinha de paz, de simplicidade aos corações necessitados. Pedimos então, Senhor, a permissão para mais uma vez iniciarmos nosso encontro, nossos estudos,
dizendo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, Imaculada Mãe de nosso Mestre amado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, luz e misericórdia, seja feita a tua vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações, nas ilusões, nas maldições. Livra-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda fomentamos em nosso coração, pois sabemos que teu é o poder, é o reino, é a glória, é a misericórdia, é a luz suprema, é a eternidade. Gratidão, Senhor, gratidão a todos vocês hoje e sempre, e parabéns à nossa casa, que venham muitos mais anos de oportunidades, de aprender, de servir, de amar sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, gente, vamos começar. Quem é aqui que já estudou um pouquinho de filosofia hermética? Que já leu alguma coisa? Tem pouca gente, né? Vocês vão ver que tem tudo a ver com tudo, né? Com todas as tradições aí, todas elas nos seus fundamentos, nos seus conhecimentos, seja o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, a Umbanda e várias outras tradições, o próprio xamanismo, tem muito dessa filosofia. A filosofia hermética, ela é uma filosofia, uma forma de ver o mundo, de pensar as leis universais, que vem muito lá de trás. Dizem alguns que a filosofia hermética veio do Egito, outros dizem que veio até antes, que os egípcios herdaram dos atlantes esses conhecimentos. Então, isso é uma parte, é um fundamento, é uma forma de ver, né, essas realidades que vem da filosofia oculta. Isso é o ocultismo, gente. Então, é muito interessante, eu quero que vocês leiam bastante, peguem a apostila, está tudo lá, eu explicito, tem um capítulo, se eu não me engano, na apostila, que se chama Filosofia Hermética, onde eu explicito todos esses princípios, essas leis fundamentais, e tem um livro muito legal, sim, tem um livro muito legal que foi escrito por três, que eles se chamam os três iniciados, que chama o Kybalion. Já ouviram falar do Kybalion? Então, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Isso tem fácil, parece que em PDF, tá? Então, ó, o Kybalion. Estou botando aí no chat, tá? Para que vocês possam depois buscar isso aí no Google ou comprar o livro físico, se vocês quiserem. Então, leiam. É fininho, bem fininho, um livro verdinho. É maravilhoso, gente. Traz um conhecimento, traz uma compreensão do todo muito grande. E também, se vocês quiserem explicitar ainda mais isso que a gente está falando, isso que a gente vai falar aqui, vocês podem também acessar os estudos do Kybalion da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. A Nova Acrópole, ela tem, né, vários vídeos aí disponíveis no YouTube, e a Lúcia Helena Galvão, para quem conhece, ela é maravilhosa, uma filósofa, né? Ela, tipo, tem várias aulas, ela explicita cada uma das leis herméticas, cada aula ela vai falando sobre uma, duas leis, então é uma série de aulas comentando e aprofundando o Kybalion, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade com o Kybalion, aqui na aula a gente vai falar um pouco sobre isso e os vídeos da Lucelena vão complementar, tá bom? Então, aí já tem algumas referências, a apostila também vocês não deixam de ler. São essas três referências básicas que vocês podem correr atrás. Então, Sarinha, por favor, você começa aí a compartilhar. O e-book custa R$ 4,00, mas acho que tem facinho aí. Só botar o PDF, porque esse negócio eu acho que já tem décadas, né, que esse livro foi escrito.
É muito fácil encontrar no YouTube qualquer coisa falando sobre o Kybalion ou sobre a filosofia hermética. Vamos lá. Acredito que a gente deva demorar umas 2 aulinhas, mais ou menos, quiçá, né? Umas 2 aulas para a gente poder cobrir esse conteúdo. Então, a terceira e quarta aula eu devo falar sobre filosofia hermética, pelo menos, se a gente conseguir terminar tudo. Lembrando que essas aulas ficam sempre gravadas e depois que elas forem disponibilizadas, né, aí que as meninas me passarem a gravação, eu coloco no nosso canal do YouTube para aqueles que quiserem assistir depois. Vai ficar direto lá, ad eterno, no nosso canal do YouTube. Vocês podem compartilhar à vontade, tá? Compartilhem lá as aulas que a gente tem lá no nosso canal, compartilhem o link do nosso canal com quem vocês quiserem. Como dizem lá o pessoal, curta lá, bota o sininho, curta, né, para a gente poder ter mais inscritos no canal, porque a gente perdeu o canal antigo, então a gente está com um canal novo que está com bem pouquinha gente, né? A gente estava com quase 4.000 pessoas no canal antigo, agora a gente tem 400 só, perdemos um monte de vídeo, infelizmente eu não consegui, não sei como correr atrás para a gente recuperar esses vídeos, então, se inscrevam nesse canal novo da Fraternidade, compartilhem com os conhecidos de vocês, porque isso é conhecimento, gente, conhecimento profundo, conhecimento é poder, conhecimento é libertador. Então, vocês estarão ajudando outras pessoas a saírem das suas caixinhas, a quiçá despertar uma consciência, né, mais proativa, mais positiva, ampliar, né, essa forma nossa de pensar, de acessar e ser no mundo. Então, isso também é caridade, não é só para nós, conhecimento não pode ser só para nós, a gente tem que espalhar, a gente tem que levar adiante o conhecimento, principalmente positivo. Conhecimento positivo. A gente tem tanta coisa que a gente vê de errado aí, tanto canal ensinando coisa errada, né, videozinhos idiotas, né, de TikTok, de não sei o quê, canais falando, ensinando coisas feias. Imagina se a gente tem a possibilidade, tem acesso a conhecimentos antigos, profundos, que transformam vidas, a gente não pode deixar isso ficar preso, ficar restrito. Nós temos que ir adiante e espalhar isso no ventilador. Então, sejam também esses dispersores de conhecimento por todo lugar, ok? Então, eu peço isso a vocês, que isso vocês vão estar nos ajudando, vão estar ajudando outras pessoas e, claro, vocês mesmos. Então, vamos lá. Olha só que imagem linda, gente. Eu adoro o espaço, adoro tudo que vem de universo. Então, sempre que eu posso, eu estou colocando, né, essas imagens de galáxias, de espaço, de orbes, estrelas. Passa aí, por favor, o próximo. Essa frase é linda, eu amo de paixão, gente. Por isso eu sempre falo, né, que eu coloco no início de muitas lives aí, quando a gente está falando de filosofia hermética, ocultismo, magia, é uma frase muito profunda. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Isso está no Kybalion, como eu falei, são os 3 iniciados. Ninguém sabe quem são esses 3 iniciados, eles só assinaram assim. Tá? Pode até não ser 3, pode ser um só, mas são 3 incógnitas, né? São 3 anônimos. Eles fizeram uma compilação dessa filosofia antiga, dessa filosofia oculta, né? Da Tábua Esmeraldina também, que é uma das fontes. Eles retiraram muitos dos conceitos herméticos e aí compilaram nesse livro chamado O Kybalion. Beleza, obrigada, Andréia. Nossa, isso é muito legal. O que está querendo dizer, gente? Eu quero ouvir de vocês. O que está querendo dizer assim? Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para os encher com sabedoria. O que está querendo dizer isso? Bota aí no chat. A gente tem que refletir. Nós não podemos simplesmente ler algo, receber algo sem refletir, sem racionalizar, raciocinar sobre a informação, tá?
Então, a gente tem que pensar o que está querendo dizer essa frase. Está falando que, por exemplo, a gente precisa estar pronto realmente, até consciencialmente, para poder receber algumas informações, não é? Sim. Por isso, sabe aquela frase que diz no Evangelho, não se atira pérolas aos porcos, não é? Então, não é todo mundo que está pronto. Isso, não é todo mundo que está pronto para receber algumas informações, alguns conceitos, algumas ideias. Tem gente que vai simplesmente entrar por um lado e vai sair pelo outro. Tem gente que não vai nem ser tocar, não vai nem entender. Tem gente que, por exemplo, que pode, se tivesse alguém sem conhecimento nenhum, sem interesse nenhum, que chegasse e visse uma frase dessa, ia dizer, ia ler, não ia entender nada, ia achar, que bobagem, não tem nada a ver, entendeu? Tem gente que pode até utilizar conhecimentos ocultos, conhecimentos importantes, de uma forma negativa. Pode usar algo que é importante, que é para a luz, que é para ampliar a consciência, para poder, vamos dizer, cercear, para poder manipular outras pessoas, pode distorcer esse conhecimento. Deu para entender que, por isso, a espiritualidade ela não pode chegar e abrir tudo para qualquer pessoa, né? Antigamente, por isso que é a filosofia hermética. O que vem? Hermética, hermetismo, o termo hermetismo é aquilo que é fechado, aquilo que é secreto, né? Uma filosofia que antigamente ela não era aberta para qualquer pessoa. Nós estamos num século, numa época onde os conhecimentos estão vindo a mãos cheias, em grande quantidade, por todo lado. A gente tem acesso ao conhecimento de uma forma muito fácil. Mas o que a gente faz com esse conhecimento? Será que a gente está pronto para receber cada um deles? Né? Antigamente, o conhecimento era muito, vamos dizer, limitado, era muito, vamos dizer, controlado. Não era qualquer pessoa que estava pronta, não era para qualquer um que era dado, tanto que ele era passado oralmente, de mestre a discípulo. Por isso que está falando, os lábios vêm para os encher de sabedoria. Era um conhecimento de lábio ao ouvido, porque era um conhecimento oral. Depois de muito tempo, esse conhecimento começou a ser escrito, não é? Aí vieram, né, os primeiros tratados, os primeiros livros sagrados, os primeiros manuscritos, mas durante muito tempo, milhares e milhares de anos, esse conhecimento, para que ele não se perdesse, não fosse degenerado, não fosse passado para quem não tivesse merecimento e prontidão para recebê-lo, ele era sempre passado dentro de escolas iniciáticas, dentro de grupos herméticos, de um mestre para os seus discípulos. Ok? Pode passar aí, por favor? Olha lá, Hermes é um nome grego de uma figura mítica. Ninguém sabe se esse Hermes realmente existiu, tá? Esse, vamos dizer, Hermes como uma figura humana, porque a gente sabe que tem o deus Hermes, tá? Mas ele é ligado também, alguns dizem que tem a ver com aquele deus, né, egípcio da sabedoria, né? Então, que tinha o deus antigo, que trouxe vários conhecimentos, tinha não só o deus Ptah, mas o deus, no Hermes Trismegistus, né? Isso que a gente está falando não é o deus Hermes, aquele mensageiro grego, né? Era o Hermes Trismegisto, né? Trismegistus quer dizer 3 vezes grande. Ninguém sabe quem foi essa figura de Hermes Trismegisto, se ele realmente existiu ou simplesmente foi um compilado de informações, né, de filosofias, de ensinamentos que foram trazidos por muitos sábios, por vários mestres no Antigo Egito, e isso foi passado adiante. Muitos gregos beberam na fonte do Egito. Então, do Egito foi para a Grécia, da Grécia foi para Roma, de Roma foi para muitos lugares do mundo, chegando até o nosso Ocidente hoje, por isso que a gente fala, né, da filosofia greco-romana, filosofia clássica aí. Então, mas tudo isso antes da Grécia já existia em outras civilizações.
civilizações, principalmente na egípcia, né, na sumeriana, também no Oriente, com a parte da Índia. Então, ninguém sabe quem foi realmente, ele era considerado também por isso, né, por conta desses ensinamentos, ele foi deificado como um deus no Egito chamado de Tote, né? No mundo romano ele era Mercúrio, na Grécia ele era Hermes, mas que também está ligado ao mistério de Buda, ou seja, esse conhecimento é um conhecimento universal, gente, para vocês verem que tem aí vários lugares, várias civilizações que trazem esse conhecimento sob nomes diferentes e através de mensageiros diferentes. Pode mudar, por favor? Tote Hermes é um nome genérico, então, como é Enoque, né? Lembra do livro de Enoque, da Bíblia, né? Antigo Testamento. Não é um nome próprio de nenhum homem que tenha vivido, mas o título genérico de muitos sábios. Eles são todos patronos representativos da sabedoria secreta. Então, Helena Blavatsky, lembra que Helena Blavatsky é um ícone, né? Do ocultismo, da filosofia oculta, da doutrina secreta. Ela escreveu a Doutrina Secreta, são vários livros. Ela é uma das fundadoras, junto com o coronel Henry Olcott, da Sociedade Teosófica. Então, a Helena Blavatsky, né, a HPB, né, abreviando, ela trouxe muito desses ensinamentos, ela falou muito sobre a filosofia hermética, destrinchou bastante isso. É uma fonte também bem legal para quem quiser se aprofundar. Os livros dela não são fáceis de ler, tá, gente? Então, quem já tem um pouquinho mais de conhecimento e quiser se aprofundar, pega os livros da HPB, de Helena Blavatsky, que tem muita coisa boa lá. Pode passar, por favor? Então, Hermes, como símbolo, representa o contato entre o mundo físico e o espiritual. Ele é o deus da magia, da escrita, da razão. Não é? Por isso que, às vezes, aparece o deus Tote, que é aquele com o bicão curvado, né? Com um livro e tipo uma caneta, uma pena na mão ali escrevendo, porque ele é um deus também da escrita, da razão. O hermetismo é uma ciência oculta que estuda e busca a compreensão do motivo de tudo ser do jeito que é. Então, isso que a gente está falando. A filosofia hermética procura explicar a nossa realidade, o mundo, né? Por que, que as coisas são do jeito que são, de um nível não apenas, vamos dizer, científico, material. Ele busca explicar tudo, inclusive a realidade metafísica. Não é? Então, aquilo que vem além da matéria, ele fala em reencarnação, ele fala em polaridades, ele fala em gênero, ele fala em ciclos, né? Fala em progresso, tudo em mudança, transformação, todas essas leis gerais, essas leis macrocósmicas que acabam sendo manifestadas no microcosmo, né? Então, as leis universais que funcionam também em cada um de nós, no micro, e seja um micro como nós, seres humanos, somos como os animais, como o nosso dia a dia, mas também no micro, a nível atômico, gente. Essas leis funcionam em todos os níveis. Elas servem para o átomo, para o elétron, para as células, para os organismos, assim como servem para as estrelas, servem para os grandes aglomerados, para os universos, para as N dimensões. A gente está tentando falar de uma lei que busca explicar tudo isso, toda essa realidade, a física e a metafísica. Pode mudar, por favor? Muda aí, por favor. Então, por ter nascido ou ser diretamente associado ao Egito, local de grande intercâmbio, o pensamento hermético acabou se espalhando com facilidade para outras regiões. Sua influência pode ser vista em diversas religiões e abordagens da espiritualidade, desde a religião muçulmana até a cristã, passando pela astrologia, passando por filósofos importantes como Sócrates, Platão, os neoplatônicos, não é? A
teosofia, aí depois foi adiante a parte mágica, a parte espírita, o paganismo, o budismo, tudo isso aí foi influenciado por essas ideias, por esses pensamentos antigos que a gente chama de filosofia hermética. Pode mudar, por favor? No caso do esoterismo, interessam os escritos filosóficos de Hermes, estão falhados em várias obras, né? É aquilo que une todas as religiões. Aqui é importante a gente falar, quando a gente vê uma religião, né, pega um espiritismo com um protestantismo, pega, sei lá, uma umbanda com um budismo, a gente acha que não tem nada a ver, que são religiões completamente diferentes, estanques, né? Cada um no seu quadradinho, mas se a gente vai descendo, vai indo para trás, cada vez mais para trás, para o começo, para o começo, para o começo de cada uma delas, nós vemos que todas elas bebem numa fonte comum. E essa fonte comum que a filosofia hermética tenta trazer. Por favor. Então, essa filosofia hermética. Agnaldo, por favor, desliga seu áudio aí. Alguém desliga o áudio do Agnaldo, que eu não sei desligar. Isso. Então, a filosofia hermética tenta ser aquilo que vincula, aquilo que é em comum, que tenta, vamos dizer, aquilo que tem de semelhança entre todas essas vertentes, entre todas essas religiões. E isso aí é muito importante para a gente que é universalista, né? Nossa casa que busca ser uma casa universalista, compreendendo a verdade, a luz, a importância de cada uma das tradições, das formas de cultuar a Deus, as formas de ser no mundo, de vivenciar, né, as suas crenças. A gente busca compreender e trazer o melhor de cada um desses. Então, a gente precisa compreender e ver não tanto as diferenças, ver muito mais as semelhanças. Aí, quando a gente estuda esoterismo, quando a gente estuda o ocultismo, isso fica muito mais claro, não é? Aí a gente começa a compreender, caraca, olha isso aqui, essa lei tem tudo a ver com isso na Umbanda, tem tudo a ver com aquele princípio espírita, tem tudo a ver com aquela afirmação de Buda, ou aquela frase, né, do xamanismo, do paganismo, da Wicca, e tudo isso começa a fazer muito mais sentido, não é? Pode mudar, por favor? Ah lá, isso aqui é importante também, como eu falei, são alguns livros de onde, né, os três iniciados tiraram, né, compilaram informações para escrever o Caibalion. Então, esses escritos herméticos são uma coleção de 18 obras, as principais são os Corpus Hermético, a Tábua de Esmeralda, né, as quais são tradicionalmente atribuídas a esse Hermes Trismegistus que eu falei, que é uma figura mítica. Esses escritos que têm esse fundamento teórico e filosófico. Pode mudar? O livro Caibalion é um livro mais recente. Enquanto o Corpus Hermético, a Tábua de Esmeralda, eles têm milhares de anos, são livros muito antigos, viu, gente? O Caibalion, ele é recente, é do século XIX, então ele já é uma compilação, como eu falei, uma tradução, uma interpretação, né, de todos esses conhecimentos. Eles juntaram esses vários conhecimentos e fizeram uma proposição, fizeram isso em forma de leis, de princípios, e colocando lá nos 7 princípios herméticos, ok? Então fica até mais fácil, por isso que ele é super tranquilinho da gente entender quando a gente vai lendo o Caibalion, não só eles postulam, eles formulam essas leis, como eles explicam, interpretam ali o conhecimento ao longo do livro, é bem explicadinho, é bem interessante. Pode passar? Olha só que interessante essa frase também da senhora Blavatsky, né? Todas as verdades fundamentais da natureza eram universais na antiguidade. As ideias básicas sobre espírito, matéria, universo ou Deus, substância, ser humano eram idênticas, examinando com base nas escrituras da Índia, do Egito, as duas filosofias religiosas mais antigas do globo.
o hinduísmo e o hermetismo, vemos que a identidade das duas é facilmente reconhecível. É isso que a gente estava falando. Tudo bebia de uma mesma fonte. Quando a gente vai para trás, quando a gente busca a origem de tudo, o começo de todas essas tradições, todas elas falam a mesma coisa. Se a gente fica só na superfície, só na aparência, nós vamos ver, não tem nada a ver. Umbanda com protestante, nossa! Por isso que tem tanta briga das pessoas. Geralmente, quem tem preconceito, quem tem briga, quem separa, é porque não sabe nada, porque está na superfície, só entende, só vê a pontinha do iceberg. Né? Quando a gente vai mais fundo, quando nós começamos a estudar, seja através da ciência das religiões, do ocultismo, principalmente, a gente vai vendo que tudo isso se une, né, em vários pontos, é tudo a mesma coisa, e que essas diferenças aparentes são apenas externalidades, são formas ritualísticas, mas é igual você, de um lado, chamar de sun, e do outro lado você chamar de sol, do outro lado você chamar de soleil, é a mesma coisa, né? É o mesmo sol, no outro você chamar de Ra, não é? Então são termos diferentes para a mesma coisa. Pode passar, por favor? Então, vamos começar agora direto, né, sobre esses 7 princípios herméticos. Esse aqui é um símbolo interessante. Quem já viu esse símbolo em algum lugar, gente? Coloca aí no chat. O que vocês acham que é esse símbolo? Um símbolo egípcio. Alguém já viu isso? Uma cruz eu sei, Cassandra. É, sabia o nome? Então, vocês estão vendo que é uma cruz. O que acontece com essa cruz? A parte de cima dela é como se pegasse e fizesse uma curva, voltando aqui até o meio. Ela se chama cruz Ansata, ou Ankh. É uma cruz egípcia, um símbolo de grande poder no Egito Antigo. Ela simboliza a imortalidade, certo? A vida eterna, aquilo que não tem princípio, nem meio, nem fim, tudo é uma coisa só, a eternidade. É uma cruz que estava sempre em todas as figuras que a gente vê nos pergaminhos egípcios, né, nos templos, principalmente nas mãos dos deuses, né? Pode ser Ísis, Osíris, Horus, Sete, o que seja, nas mãos dos faraós também, eles tinham sempre, se vocês forem ver, pegar algumas imagens aí do Egito Antigo, não é? Vocês vão ver essa cruz ansata nas mãos dos faraós, nas mãos dos deuses, simbolizando que eles dominavam a imortalidade, que eles eram senhores da eternidade. Né? Então, é um símbolo de grande poder, de grande auspício nessa civilização. Pode passar? Os princípios da verdade, assim, ó, do Caibalion. Olha que imagem, gente. Olha só esse extraterrestre. Ai, que coisa mais linda. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Ou seja, 7, lembrando, é um número sagrado, é o número da evolução. É o 3, um número divino, um número daquilo que está, segundo Platão, no mundo das ideias, no mundo mais sutil. Então, é o Pai, Filho, Espírito Santo, são os 3 níveis superiores da gente, né? Que é o corpo mental superior, causal, corpo búdico e o corpo átmico, ou seja, são os 3 níveis maiores, mais sutis do ser e também do universo. E, ao mesmo tempo, 4. 3 mais 4. 4 é o número da matéria, porque a matéria, os seus ciclos funcionam em 4, são as 4 fases da Lua, são as 4 estações do ano, não é? As 4 fases do ser humano, a infância, a adolescência, né? a maturidade e a parte da velhice. Então, o 4 funciona em tudo, o quadrado também como a base ali, né, de estabilidade. 4, o número da matéria,
a nossa vida aqui, o 3, o número do divino. 3 mais 4, simbolizando a união do céu e a terra, do espírito da matéria, propiciando a evolução, ok? Então, aquele que conhece, né, esses princípios, possui a chave mágica, o quê? O entendimento, a compreensão. E lembrando que conhecimento é poder, conhecimento liberta. Então, isso que a gente está falando é a chave mágica, o conhecimento. O conhecimento nos propicia, vamos dizer, tudo que a gente, né, tem hoje é através do conhecimento. A gente consegue voar nos aviões e tudo por causa do conhecimento. A gente consegue ir no fundo do mar por causa do conhecimento, construindo submarinos, né, roupas de mergulho, a gente consegue ir no alto de uma montanha, conseguimos viver no deserto e construir coisas no deserto, tudo por quê? Porque o homem começou a conhecer, utilizar sua razão, buscar resolver os seus problemas do dia a dia, certo? Então, o conhecimento é a chave mágica para que nós possamos viver melhor, evoluir, desde que, claro, seja utilizado de uma maneira benéfica, de uma maneira responsável. Pode mudar, por favor? Então, são esses 7 princípios, gente. A gente vai destrinchá-los, né, ao longo das aulas. São 7 princípios. O primeiro é o mentalismo, o segundo, correspondência, o terceiro, vibração, quarto, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, ok? São esses 7 aqui bonitinhos. Pode mudar? Primeiro, gente, primeiro princípio, o todo é mente, o universo é mental. Há muitas filosofias, muitas ideias, até a ciência está buscando estudar bastante sobre isso, buscando compreender o que é a consciência. Quem é Deus ou o que é Deus, segundo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Tem muitas teorias aí, muitas hipóteses que falam que, na verdade, Deus é uma grande mente, o todo é uma grande mente. Então, o universo é como se fosse um grande pensamento do todo. Né? Que Deus não seria igual aquele Deus antropomórfico, né? Criado aí pelas tradições mais antigas, pelas religiões mais antigas, aquele senhor de barba branca, igual está lá, né? Na Capela Sistina e tudo, né? Não, um senhor velho, idoso, de barba branca. Deus não teria uma forma, na verdade, seria uma grande mente pensante, pensante o tempo todo. E nós, na realidade visível e invisível, seria simplesmente a criação desse grande pensamento. Então, o universo e tudo que existe, né, o universo e aquilo que está dentro do universo, galáxias, né, organismos, vidas, leis, seriam também um prolongamento, uma consequência dessa mente, desse pensamento, sei lá, desse ser ou desses seres, não é? Se a gente pode pensar, realmente tudo começa na mente, né, gente? Se a gente vive algo hoje, a gente já pensou em algum momento, né? Por exemplo, a gente está dando essa aula nesse momento e quando eu estou antes de dar aula agora, que está uma coisa factual, eu primeiro pensei, vou dar uma aula. Pensei em que tipo de aula, qual o assunto que eu ia dar e tudo. Tudo isso foi planejado, foi criado na minha mente e depois isso foi concretizado, está sendo concretizado agora. Mas no início as coisas começam na mente, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por isso que diz que toda a criação nossa é uma criação que começa no nosso pensamento, no mundo das nossas ideias. Nós criamos o nosso inferno, nós criamos o nosso paraíso o tempo todo. Se eu sou uma pessoa que estou sempre utilizando a minha mente de forma negativa para me colocar para baixo, para dizer que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou menos, ou que fulaninho, beltraninho é ruim, que está todo mundo me perseguindo, que a vida não presta, é isso que eu estou criando na minha realidade, não é? Porque a mente cria o tempo todo. Vocês veem o impacto disso, de você falar que o todo é mente?
que a criação, que o nosso universo todo é uma criação mental, pega isso do nível macrocósmico e vem para o micro, vem para a nossa realidade, não é? A gente pode começar a ver que nós criamos essa realidade, não apenas a realidade a nível mental, a realidade daquilo que a gente sente, mas inclusive a realidade das nossas patologias. Muitas vezes nós criamos as nossas próprias doenças. Olha as doenças psicossomáticas. A gente acaba criando as nossas dores, a gente acaba atraindo ventura ou traindo, né? Atraindo coisas ruins através da nossa mente. Se eu sou uma pessoa, a Cruz sabe, se eu sou uma pessoa que estou sempre pensando em violência, o que que eu vou atrair? Violência. Se eu sou uma pessoa que estou sempre pensando em que eu vou ser assaltada, que vai alguém me trair, alguém me fazer mal, alguém me passar para trás, eu só vou encontrar isso no meu dia a dia. Se eu não sou uma pessoa ao contrário, que está pensando em amor, que busca ajudar o próximo, que está sempre tentando fazer algo de melhor, buscar crescer, né, utilizar até as dores, as dificuldades para poder ficar mais forte, é isso que eu vou atrair. Coisas melhores para a minha vida, seres também melhores para me acompanharem. Né? Então, vendo que cada uma dessas leis, cada um desses princípios, não vamos simplesmente ficar recriando ou falando como se fosse um mantra, como se fosse uma coisa distante de nós. Pense em cada um desses princípios como princípios realizadores, princípios que permeiam tudo, de lá do macro até o micro do micro. Então, isso vive, isso vibra, cada um desses princípios vibram na nossa realidade e em tudo que está à nossa volta. Vocês podem pensar o todo é mente em qualquer nível, seja num animalzinho, num vegetal, num ser humano. É claro que nós temos a consciência mais plena, então nós conseguimos perceber isso, conseguimos, vamos dizer, até agir de forma a mudar isso. Porque se eu estou o tempo todo criando a minha realidade, eu posso também alterar. Se eu alterar o meu pensamento, se eu alterar aquilo que eu estou vibrando na minha mente, aquilo que eu estou alimentando na minha mente, eu também altero a minha realidade. Isso é o tempo todo, gente. Esse princípio se aplica a tudo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, pela eternidade. Então, vamos começar a utilizar a nossa mente, o nosso poder co-criador de uma maneira muito mais sábia e mais consciente, não é? Pode mudar, por favor? É isso que a gente fala, né? Esse primeiro princípio fala sobre o poder da mente. O universo em que vivemos, tudo que cremos ser realidade, é de natureza mental. A natureza, nossas ações, nossos corpos, todo o resto. Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão, e etc, etc. O universo é um campo de energia mental em dimensões particulares, ou seja, tudo isso aqui, se a gente pode pensar, por isso a gente tem o corpo mental, gente. O corpo mental que vem, o mental superior lá, ele é o corpo que, vamos dizer, ele tem todas as ideias, tudo aquilo que nós precisamos vivenciar, aprender, crescer. Ele transmite isso para o corpo mental inferior. O corpo mental inferior, às vezes, ele traz questões, suas limitações, seus interesses mais imediatistas, e todas essas influências do corpo mental inferior influenciam o corpo astral. As influências do corpo astral caem sobre o nosso corpo etérico, né? Influenciando as nossas energias para o bem ou para o mal, positivamente ou negativamente. Nosso corpo etérico, essas energias que são qualificadas ou desqualificadas pelas energias que vêm do corpo mental e do corpo astral, elas vão ser jogadas pouco a pouco no nosso corpo físico, que vai recepcionar como mata-borrão que é todo esse arcabouço energético. Se a gente está jogando lá de cima um monte de lixo para o corpo físico, ele vai adoecer. Ele vai começar a ficar cheio de bactérias, desenvolver virulências, e aí vai sempre ficar doente, 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 as energias ficam bloqueadas, não é? Se a gente lá de cima para baixo
está jogando coisas boas, nós vamos promover saúde, harmonia, equilíbrio em vários níveis, ok? Então, pode mudar, por favor? Olha lá, outra fase aqui do Kybalion. O todo é um, o universo é gerado, criado, existe na sua mente infinita. A gente sabe até que no mundo espiritual, os grandes espíritos, os grandes criadores de mundo, que a gente chama de Elohim, já ouviram falar de Elohim? Elohim é uma palavra em hebraico, quer dizer deuses, não é? É uma palavra plural, não é Deus, são deuses, deuses criadores. Como que esses deuses criam? Através da sua mente. É como se fosse um grande conselho, um grande conclave de seres de grande envergadura, de muita luz. Eles plasmam, eles criam através da mente. Lembra que no mundo espiritual, tudo ali é muito mais fácil criado através da mente. Se aqui a gente já cria através da nossa mente, se a nossa mente já pode agir, interagir de uma maneira assim, claro, né? Não é tão rápida, mas é presente sim. Se a gente pode mudar nossa realidade através da nossa mudança mental, imagina isso no mundo astral, na dimensão astral. Nos planos mais sutis, isso acontece o tempo todo. Né? Tanto que lá no mundo espiritual, nas dimensões astrais, o que você pensa, você se transforma. Já ouviram falar de algumas coisas como licantropia, zoantropia? Já ouviram falar desses termos? O que é a zoantropia? São espíritos que tomam a forma de animais. Sejam porque são forçados, são hipnotizados por mentes, né, trevosas, seja porque eles entram num processo de culpa, de raiva, de monoideia, que acabam, através da sua mente, gerando modificações, transformações no seu próprio corpo astral, se transformando em animais. Licantropia seria uma forma, né, de zoantropia, onde eles tomam a forma de lobos, tá? Não é só a licantropia que tem alguns que tomam a forma de répteis, né, de todo tipo aí. Então, a gente pode criar. Eu posso, por exemplo, no mundo astral, no plano astral, eu posso plasmar, se eu tiver a consciência e poder mental para isso, eu posso plasmar o meu corpo e me colocar, de repente, mais velha, mais nova. Eu posso criar, se eu tiver esse poder, com ajuda e tudo, eu posso criar objetos através da mente. Vocês sabem, nos livros de André Luiz, nos livros de Valdo Pereira Franco, aí vários que têm espíritas, como os espíritos plasmam instrumentos lá, eles utilizam, né, do fluido cósmico universal e do poder mental para plasmar, para criar coisas. Né? Sem a mente, eles não fazem nada, sem essa vontade direcionada, sem o poder mental, nada é criado. As colônias espirituais, assim como as cidadelas umbralinas, são todas criadas pelo poder mental, consciente ou inconsciente, dos seus habitantes, dos seres que lá vivenciam, certo? Pode mudar, por favor? Então, todo cria da sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons. Éons é vamos dizer, dimensão de tempo muito grande, tá? Que a gente nem sabe, tipo milhões de anos, né? Então, éons, ciclos e ciclos intermináveis. E, contudo, para o todo, a criação, desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como o tempo de os pestanejar de um olho. Olha só que lindo, gente. A gente acha que é muito tempo que a gente está vivendo, para vocês verem como a mente ela é tão criadora, é tudo tão, vamos dizer, relativo, né? Que a gente pode brincar dizendo assim, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme legal na televisão, eu sou cinéfila, adoro assistir filmes, então, quando eu estou assistindo um super filme, né, maratonando aí uma série, a gente fica horas, horas assistindo uma série, um episódio atrás do outro, e parece que foi assim, né? Rapidinho, o tempo passa rápido. Agora, pega um negócio chato para você assistir.
Passa 10 minutos, você já está babando, você está dormindo. Nossa, esse negócio não acaba, não. Esse vídeo não acaba, essa aula é chata, não sei o quê. A gente olha no relógio, para vocês verem como é tudo relativo. O tempo, gente, é a mesma, mas a nossa mente percebe de uma forma completamente diferente, né? Para a mente, o tempo é relativo, né? Para a fisicalidade, o tempo é linear. Mas em dimensões mais sutis, como a dimensão mental, o tempo não é linear. O tempo é completamente relativo, ele pode se estender ou se contrair, não é? Então, aqui, às vezes, pode passar 1 milhão de anos. Para os planos mentais, para esses planos maiores, é um ponto, é um tempo de um pestanejar, de uma piscadela. Pode mudar, por favor? Aí já seria o segundo princípio. Alguma pergunta sobre esse primeiro princípio, gente? O que vocês acharam? Tem alguma contribuição a fazer? O que vocês acharam desse primeiro princípio? Princípio do mentalismo. Escreve aí para mim, falem se quiser, tirem as suas dúvidas. Bora lá, bora. Será que está tão difícil, está tão hermético aqui que ninguém está entendendo nada? Pode falar, querido. Osmir, É, né? isso, minha primeira aula aqui, Carla, ainda Legal. estou me habituando aqui, conhecendo vocês, né? Que Carla, bom, seja bem-vindo. obrigado. No, Nesse livro do Cabalhon, ele só cita as leis, mas ele não fala como isso é experienciado, como que a gente pode criar essa nova realidade. Estou falando do Isso primeiro. você não vai encontrar mesmo no Caibalion, por isso que eu falei para vocês irem buscar os vídeos da Lúcia Helena e alguns outros livros que tem falando sobre esses princípios herméticos, mas trazendo para uma realidade mais atual, entendeu? Porque ele é do século XIX, então a gente pode trazer isso e aplicar na nossa vida. Tem livro de autoajuda que utiliza, né, dos princípios herméticos, né? Tem livros religiosos também, tem livros espíritas que falam, trazem algumas coisas assim. Tem muito livro interessante. Aí você tem que buscar mesmo, tá? Tá, tranquilo, obrigado. Nada. Então, a mente é poderosíssima, sim, com certeza, gente, né? Então, quem mais que falou aqui? Princípio do orar e vigiar, os pensamentos, é claro, né? A lei de atração, esse filme, né? Não tem um negócio aí do o filme O Segredo, né? Então, o pessoal de vez em quando entra também em umas viagens estratosféricas e ficam aí aplicando, tudo bem, a mente é poderosa, com certeza, a mente é criadora, com certeza, a gente cria a nossa realidade o tempo todo, com certeza. Só que a gente não pode também ficar achando que a mente é tão poderosa ao ponto de eu ficar assim, ó, se eu pensar, eu vou ter, sei lá, uma Ferrari, né? Vou aqui ficar visualizando uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, que a Ferrari vai vir. Não é assim que a coisa é, né? Porque a mente é o início, lembra? Ela cria, lembra que a gente está na materialidade. Então, na materialidade, a gente não pode despender só na mente. A mente é aquilo que começa a criar, a projetar a nossa realidade. Mas na matéria, nós precisamos ir além. Nós precisamos trazer isso com o combustível das nossas emoções para os fatos, para as ações, as atitudes. Então, se eu quero uma Ferrari, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai jogar na loteria e, quiçá, você tendo sorte, não sei o que, você ganha, vai casar com homem rico, seja, né? Mas não adianta ficar só pensando, eu quero uma Ferrari e achar que ela vai se materializar na tua cabeça, né? Na materialidade, precisa juntar pensamento, emoção, a ação, não é? Você precisa fazer a coisa acontecer. Por isso a importância da gente estar aqui encarnado, não é? Porque senão ia ser muito fácil. Imagina, gente, se a gente no plano espiritual só vivesse no plano espiritual, não encarnasse. Tudo que a gente pensasse ali, eu vou pensar, vou plasmar e vou criar as coisas. Qual seria o mérito? Qual seria o nosso esforço? Aqui na matéria, não, nós precisamos nos esforçar, sair do nosso lugar, do nosso comodismo, para ir à luta, para conquistar os nossos sonhos, para correr atrás daquilo que é importante,
o ganha-pão, dia a dia, trabalhar, estudar. Isso mobiliza as nossas energias, isso estimula o nosso intelecto, as nossas virtudes, isso burila o nosso caráter. Por isso que é tão importante a encarnação, a vida na matéria, para aprimorar o espírito, certo? Aham. As formas de pensamento seriam o quê, né, exatamente? Então, quando a gente fala de forma pensamento, a gente está falando justamente, às vezes, no plano astral, as formas de pensamento não existem na matéria, elas existem no plano astral, certo? Então, elas são criadas pelos nossos pensamentos, que às vezes ficam tão repetitivos, quando imagina a gente pensando numa determinada questão, num determinado aspecto, de uma forma muito intensa e constante, intensa e regular, aquilo vai tomando vida no plano espiritual. Essa forma, imagina que eu estou, sei lá, pensando, vamos dizer, uma coisa, sei lá, que eu vou ficar doente. Então, tem algumas, igual o hipocondríaco, a pessoa que está sempre pensando em doença, 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 achando que está doente. Aquilo fica tão vibrante na cabeça dela, eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, que ele vai criando, a pessoa vai criando uma forma de pensamento de doença, vai se cercando, vai atraindo energias que vão criando um verdadeiro elemental mental ao redor dessa pessoa. Nesse elemental, essa forma de pensamento que atrai doença, que é uma forma doentada. E a pessoa realmente, mais para frente, pode até adoecer por conta dessas energias que ela está criando o tempo todo ali na sua mente, no seu campo energético. Isso. Não, com certeza, Mariana, a gente tem muitas limitações aí, né? Até porque nós temos o problema para a gente poder criar, utilizar na nossa mente, a gente precisa conhecer o nosso potencial, precisa acreditar no nosso potencial, nós precisamos conhecer a nós mesmos, né? Sem autoconhecimento, a gente não sabe das nossas capacidades, nem das nossas limitações. Nós precisamos aprimorar aquilo que se chama de vontade, nosso poder vontade é uma das primeiras, já ouviram falar daquelas das virtudes primordiais, até quando a gente fala dos 7 raios, das 7 virtudes e tudo, o primeiro poder, a primeira virtude se chama vontade, certo? Então, é o primeiro raio lá, quando a gente vai falar da grande fraternidade branca universal, o primeiro raio que tem é o raio azul, o raio lá do Mestre Mória, o raio que tem também ligação ali com São Miguel Arcanjo, não é? Arcanjo Miguel. Então, é o raio da vontade. Sem vontade, gente, a gente não consegue nada. Não se cria nada se não houver vontade, se não houver foco, se não houver fé, não é? Não adianta eu, tá, estou crendo, vou criar, você não acredita, você não tem vontade. Você vai passar num concurso, você não tem vontade. Você vai conseguir evoluir, ir bem em qualquer coisa, correr atrás dos seus sonhos se você não acredita em você, se você não acredita que vai dar certo, se você não se esforça, sem vontade você não quer nem sair do lugar, você não tem nem vontade de sair da cama. Deu para entender? Então, por isso tem muitas, claro, limitações, por isso que a gente precisa desenvolver, antes da gente realmente poder ter acesso aos nossos poderes, às nossas potencialidades e utilizar o primeiro princípio em toda a sua plenitude, nós precisamos ir para trás, ir antes, desenvolver esses primeiros aspectos do poder vontade em nós, ok? E esse poder vontade vem através de autoconhecimento também. Vamos então para o segundo princípio, o princípio da correspondência, que é bem legal também. Todo mundo já ouviu falar esse aforismozinho que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Já Carla, viram posso só isso, fazer uma gente? pergunta antes? Bora, Cristine, Rapidinho, pode falar. rapidinho. Tem um sujeito lá em São Paulo que o apelido dele é Diabão. Não sei se Uh, você já, não sei se você já viu na mídia. sim, já vi a cara dele. É um cara que é todo cheio de chifre, todo cheio de coisa, é isso? Ele fez uma série de alterações corporais. Ele está mais parecido Uhum. com um réptil agora. Uhum. Ele botou chifre, ele uniu os dedos, ele tirou o nariz. Ele não tem Tirou? mais Não, nariz. é horrível. Eu vi a cara dele. Eu vi, Ele é todo coitado. pintado, ele fez uma tatuagem para ficar com a pele parecida um couro verde, assim. Uhum.
Então, ainda pensando no mentalismo, né? Às vezes eu fico pensando que ele deve ter sido por muito tempo no umbral dessas figuras que viraram um bicho, né? Ele tem essa memória Uhum. em algum lugar e ele ainda se vê como esse réptil, sei lá. A colega escreveu, Platão já falava que tudo existe primeiro no mundo das ideias. Ele Uhum. se vê como aquele réptil e ele está se transformando naquele réptil. É uma coisa muito louca. Assim, eu tenho dificuldade, sabe? Eu acho que se ele batesse na minha porta, eu ia primeiro tomar um susto. Depois é que eu ia usar o cérebro para ver, não, isso é um ser humano, entra, por favor, senta, vamos tomar um café. Mas é louco, assim, como é que você interpreta uma pessoa como essa? É isso que a gente está vendo. As pessoas tendem, né? Como diz Platão, primeiro vem nos outros níveis. O que que a gente está conectado do outro lado? Como que a gente se vê do outro lado também? Antes dessa matéria, essa matéria é só um espelho, né? É só o finzinho daquilo que vem antes. Então, por exemplo, uma pessoa que no plano espiritual se vê como, sei lá, um réptil. Talvez ele até o seja, porque tem os reptilianos, é uma raça que tem aí. Pode ser até um reptiliano encarnado, quiçá. Ele pode estar sendo também obsediado por reptilianos, por seres que fazem com que ele creia que é um réptil, outra hipótese, né? Ele pode ter, vamos dizer, vivenciado durante muito tempo esse tipo de forma no mundo astralino, no umbral, ele pode ter assumido essa forma durante muito tempo e ele traz isso inconscientemente, essa identificação, essa vontade, porque é assim que ele pensa que o é, terceira hipótese, entendeu? Mas, de qualquer forma, o que ele está refletindo hoje, o que ele está aparentando hoje, é tudo que dentro dele, na sua mente, ele crê que é, né? A gente não faz alguma coisa, não age no mundo, uma coisa que a gente não acredita, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver. Tudo que a gente projeta no mundo vem antes das nossas crenças, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, não é? Então, é a consequência. Infelizmente, né, pessoas assim, eles não estão no seu equilíbrio, né, perfeito. Mesmo que ele fosse ou achasse que era, ele está deformando, está causando tanta dor para ele. Imagina o que, que é você tirar o seu nariz, você tirar os seus lábios, você, sei lá, mexendo em todo o seu corpo, em cirurgias cada vez mais catastróficas, né, agudas. Isso aí deve ser uma dor horrível, né? Deve ser uma pessoa que realmente está precisando de muita ajuda, mas talvez só para frente que ele vá perceber isso, não é? Não é? Talvez nessa vida ele não consiga perceber, e mais adiante talvez cair em si. Não somos nós que estamos aqui para julgar, não é? Então vamos lá então para o princípio da correspondência, gente. Então é aquela coisa, vocês já ouviram falar, assim como é em cima, embaixo. Lembra que eu estou desde o início falando, o macro ele se reflete no micro, e o micro, ele também está dentro do macro, não é? Pensa, por exemplo, vamos trazer isso para a parte, por exemplo, de um átomo, né? Vocês lembram daquele desenho do átomo, né? Pega aí na mufa de vocês, lá na escolinha, ensino médio, né? Oitavo ano, nono ano, né? Aquela é, por exemplo, o modelo atômico de Bohr, de Rutherford, não é? O núcleo atômico no meio, os elétrons, não é? Girando em órbitas elípticas, não é isso? Ao redor do átomo, que é composto no seu núcleo de prótons e nêutrons. Lembram disso? Então, pensa nessa imagem, né, de uma configuração atômica. Agora, transfiram isso para o nível macro. Onde é que vocês encontram isso, gente? Uma figura bem parecida. Um núcleo e elétrons girando ao redor desse núcleo em órbitas elípticas. Onde é que vocês têm isso? O Sol e os planetas, né? Isso, justamente, as órbitas planetárias. Vê se não é.
todos os sistemas solares, eles têm uma estrela ou mais de uma estrela, né? Se for um sistema binário ou qualquer coisa ali. Então, por exemplo, uma estrela, que a gente chama de Sol aqui no nosso, e os planetas girando ao redor, não é? Em órbitas elípticas. Pensa, então, que o micro, né? E a gente está falando um micro, bem micro, né? Porque é um sistema atômico. Agora, pensa que ele se replica no macro. Pensa, por exemplo, também em outros aspectos. Pega a célula, a nossa célula mesmo, uma célula humana. A gente tem um núcleo celular e tem as organelas celulares também ali em volta, não é? Da mesma forma, nós temos a replicação de uma forma semelhante do mesmo projeto em dimensões, em níveis cada vez maiores. Da mesma forma que fora, nós temos aspectos que são muito parecidos com dentro. Inclusive, tem leis, se a gente for falar num cara que é um papa do ocultismo, chamado Paracelso. Já ouviram falar desse cara? Um médico? Paracelso? Pesquisem aí depois. Paracelso, então, Paracelso, ele trouxe vários conhecimentos. Um deles, ele falava da lei das assinaturas. Já ouviram falar? Lei das assinaturas, onde ele dizia que na natureza tinha muitos aspectos que tinham correlação até com o interior do ser humano, por exemplo. Ele falava que, a partir da semelhança, das cores, das formas, não é? Dos alimentos, das plantas, dos objetos, que isso tinha alguma correlação com órgãos, com partes, né, do nosso corpo. Pensa numa noz, né? Pega aquela nozinha sequinha, toda cheia das seus, né, circunvoluções ali. O que aparece, né? O que aparece a nós? Ela é parecida com o quê? Que tipo de órgão, que tipo de sistema o nosso? Ela parece com o quê? Cérebro. Com o nosso cérebro. Segundo a lei das assinaturas de Paracelso, a nós parece com o cérebro humano. E, então, ela teria alguma correlação positiva com o cérebro humano ou com o cérebro de outros animais, por exemplo, e teria benefícios, ela traria benefícios. Isso, Paracelso, é lá, séculos e séculos atrás. Se eu não me engano, lá para o século, sei lá, 14, 15, por aí, entendeu? E realmente, muito tempo depois, séculos depois, foi descoberto que a nós é maravilhosa, ela ajuda, né, a combater vários problemas mentais. Ela é muito utilizada para casos de Alzheimer, Parkinson, por conta das gorduras, né, as gorduras salutares, a gordura boa que se diz, né? Da mesma forma que você tem, por exemplo, sei lá, um tomate, né? O tomate, quando a gente corta o tomate, ele parece muito o coração com as suas aurículas, os seus ventrículos, né? Quando ele é cortado. E o tomate é excelente para o coração. Você tem outras frutas, legumes e tudo que são, né, tem formas semelhantes a órgãos humanos, a berinjela, que tem uma forma meio parecida com pâncreas, que traz, e ela realmente traz benefícios para esse órgão. É muito interessante como ele fala a lei das assinaturas, como aparecem coisas no exterior que tem muita semelhança com coisas que estão no interior, entendeu? Da mesma forma que o nosso funcionamento mental, emocional, também tem a ver com formas que o mundo funciona. Os ciclos exteriores e os ciclos interiores, eles estão em correlação, né? A mulher, por exemplo, quando a gente fala do feminino, pensa nas fases da lua, olha o exterior. Pensa nos ciclos do feminino, olha o interior. Não tem a ver, gente, quando a gente vê que a própria lua influencia os nossos fluidos corporais, né? Ela não influencia só as marés, ela influencia os fluidos corporais do ser humano. Ela até o cabelo, tem gente que, não, vamos cortar o cabelo na lua nova, não é na lua nova ou na lua crescente? A lua crescente, né? Corta o cabelo na lua crescente, porque aí ele cresce mais rápido. Tem mulheres que têm mais facilidade, né? Tem mais fertilidade. Muitas mulheres têm mais fertilidade em determinada fase da lua também. Então, vocês vejam como é dentro
é fora, tá? O que está fora influencia o que está dentro, o que está dentro influencia o que está fora. Nada é estanque, nada é, vamos dizer, não existe uma dualidade, existe uma correspondência. Deu para entender isso, gente? Então, olha lá, o princípio da correspondência visa explicar que tudo que está inserido no todo está submetido às mesmas leis imutáveis, desde as menores partículas até, como vimos, o próprio universo em que vivemos. Pode mudar, por favor? Olha lá, ó. Isso aqui eu já falo desses grandes planos, né? O plano físico, que é um plano que nós estamos conscientes, lembra? A gente está consciente da nossa parte física, mas nós não somos só o físico, nós somos seres multidimensionais, nós estamos vivendo ao mesmo tempo em várias dimensões. E tem uma parte nossa que está num plano chamado plano etérico, uma parte nossa está vibrando no plano astral, uma parte nossa está vibrando no campo mental, o outro no campo búdico, no campo átmico, no campo monádico, e assim por diante. Nós estamos vibrando, vivendo multidimensionalmente o tempo inteiro, certo? Então, o plano não é um lugar tendo dimensões, nem uma dimensão, mas é um estado, uma condição, tá? Então, a gente está vivenciando isso o tempo todo, só que a gente só está consciente, em geral, a gente só tem a consciência do plano físico. Se a gente começar a estudar, a praticar mais essa parte espiritual, por isso que eu acho interessante, tudo quando a gente pensa, se a gente está estudando o ocultismo, se estamos estudando a espiritualidade, comecemos a criar momentos para a gente poder ter acesso a esses outros planos, essas outras dimensões. Como que a gente pode ter acesso? Como que a gente pode se tornar mais consciente da nossa vivência nesses outros planos, do nosso eu vibrando nesses outros planos? Por exemplo, no processo de meditação, não é? Quando eu entro, faço um processo de meditação, eu meio que desligo da minha consciência de vigília, da minha consciência aqui, ó, atual, presente, tridimensionalmente, e começo a ter mais consciência de níveis mais sutis. Deu para entender? Por isso que é tão importante a meditação, por isso que é importante um momento de prece, um momento onde nós saímos um pouco dessa tridimensionalidade nossa para poder acessar um pouco o nosso eu nessas outras vibrações, nesses outros planos. E a gente se conhecer mais, começar a ter mais acesso. Quem sou eu? Né? Não Carla matéria, não a Carla que está aqui falando com vocês, mas essa Carla que está vibrando a minha mente, né? Ter acesso mais às minhas emoções, ter acesso às energias que estão circundando, né, o meu corpo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo outras vibrações, eu estou sentindo presenças perto de mim, eu estou captando ideias, pensamentos que não são meus. Deu para entender que a gente precisa criar momentos também, começar a ter acesso, buscar esses acessos, sair desse aqui agora, né, de vez em quando, não, eu comer, dormir, acordar, ler, né, pagar conta, trabalhar, a gente precisa sair, estar no aqui agora, mas em outros planos, entendeu? É bem interessante, aí a gente começa a fazer esses estudos, isso são práticas bem legais, gente. Antes de dormir, dá para a gente fazer também, começar a captar, porque antes de dormir é muito interessante, porque a gente começa a desdobrar, quando a gente dá aquele soninho, já perceberam que começa a vir um monte de flashes, um monte de imagem na cabeça? Então, é porque o nosso espírito começa devagarzinho, vai desligando, né, o nosso cérebro físico, e nós vamos dizer, acordando para o plano astral. Então, o plano físico vai adormecendo, vai desligando, vai diminuindo as nossas ondas cerebrais, a gente vai entrando num estado mais expandido, mais alterado de consciência, as ondas alfas começam a vibrar mais, entrando em alfa, entrando em delta, e aí a gente começa a entrar nesse outro plano, que é o plano astralino. E aí a gente começa a ter acesso a outros seres, a outros lugares, através daquilo que a gente chama de projeção astral. Por isso que vem,
um monte de imagem. Eu não sei quanto a vocês, eu sou danada para dormir, começa a me vir imagem de tudo, gente, tudo. Se eu fecho os olhos um pouquinho, relaxo um pouco, aí começa a vir rosto, começa a vir lugares, cenas até que nem sempre são bonitas, porque a depender de quem está perto da gente, né? A gente vai captando também as mentes de seres que estão ao nosso lado, de encarnados ou desencarnados, porque nós estamos todos conectados, todos, encarnados e desencarnados, estamos conectados. Então, a gente pode, às vezes, captar pensamentos de encarnados também, que a gente teve contato durante o dia, que a gente se correlaciona, né, normalmente, e também desencarnados que estão ali perto da gente, seja para o bem, né, querendo nos ajudar, ou seja, porque estão precisando de ajuda ou querendo até prejudicar. Então, aí vem imagens das mais diversas também. Podemos, através da nossa mente, ir para lugares distantes, né, num processo de projeção mental, e aí a gente vê lugares, pode se ver de repente voando. Já tiveram sonhos de vocês voando também, né? Então, quando a gente está voando, muitas vezes é como o nosso cérebro interpreta o processo de projeção. Como realmente a gente às vezes está volitando no processo de projeção astral, a gente muitas vezes vai volitar no plano espiritual. Muitas vezes a gente não anda com os pezinhos, a gente flutua. Então, o nosso cérebro interpreta como se a gente estivesse voando. É bom, né? Quando a gente está num lugar bom, aí é bom. Às vezes não é tão bonito se a gente vai nos lugares ruins ou depara com alguns seres assim mais complicados. Mas acontece o tempo todo, em geral, inconscientemente. Pode mudar, por favor? Olha só, gente, que legal o princípio da correspondência. A gente está falando assim como em cima e embaixo, assim como é dentro, é fora. E a gente estava falando do princípio das assinaturas de Paracelso. Mas não só a gente pode pensar em legumes, frutas, alimentos. Vamos pensar em algumas coisas que são bem, bem próximas. Vocês estão vendo isso, gente? Olha só essa teia aqui. O que vocês acham que é isso? São capilares, né? Capilarizinhos que levam, né, o sangue aí para todas as partes do corpo. Agora pensa nisso aqui, ó, capilares, pensa nessas conexões. O que que isso aqui parece? Isso aqui são conexões sinápticas, né? Isso aqui, né, são os corpos neuroniais, né, corpo celular, né, dos neurônios e tudo. Agora, olha só como é parecido. Isso aqui dentro do nosso corpo, em órgãos em níveis diferenciados. Agora, olha para isso aqui. Olha as raízes dessa árvore. Vê se não lembra, gente, as raízes dessa árvore não lembram também essas conexões. Olha o tanto de ramificações que ela tem. Vê se não lembra essas conexões sinápticas ou essa teia aqui de capilares. Vê se essa grande quantidade de rios aqui, de afluentes, né, de ramificações, né, dos rios, vê também se não lembra isso. Olha os galhos de algumas árvores. Vocês já passaram, já andaram pelo Eixão aqui de Brasília? Ou não sei se em outra cidade também tem alguma rodovia com muitas árvores. No Eixão aqui de Brasília, gente, quem não é de Brasília, a gente tem uma rua muito larga, né? Uma avenida muito grande que a gente chama de Eixão, e é árvore para tudo quanto é lado, né? E tem algumas árvores, reparem, gente, quando vocês entrarem, né? Quem é de Brasília no Eixão da próxima vez, vê se vocês não identificam algumas árvores que parecem os cérebros, parecem as conexões cerebrais, que elas abrem, a copa das árvores é toda ramificada, principalmente quando fica sem as folhas, dá para você ver mais ainda as ramificações. Então, nossa, começa a reparar isso, gente. Olhem em volta, comece a ver a copa das árvores, comece a ver o formato da natureza, como ela não reflete, ela não traz analogias com outras coisas, com frutas, com órgãos nossos. Comece a fazer essas correlações à medida que vocês vão andando. Comecem a observar. Olha essa árvore aqui, vê se ela não tem a correlação muito próxima. Isso aqui, se eu não me engano, tem a ver com os brônquios, bronquíolos, não é? Do nosso pulmão, da nossa parte pulmonar. Vê se não tem tudo a ver, né?
Então, são várias correspondências que a gente pode achar. A gente pode pegar, por exemplo, um girassol. Já viram aquela flor girassol? Olha como é que a forma mandálica, né, em forma de mandala, a forma mandálica de um girassol, vê como é que ela não traz, como se fosse um próprio sol ali, em forma de flor, não é? Então, fazendo essa correspondência, essa semelhança, trazendo como se fosse o sol na forma de um vegetal, de uma linda flor, e realmente o girassol ela gira buscando o tempo todo a luz do sol, por isso que chama girassol, né? Gira na direção do sol. Então, as leis, né, desse princípio da correspondência aparecem em toda a natureza, por isso que tem, né, aquelas séries, né, que a gente fala, os números sagrados, a numerologia sagrada, a geometria sagrada, ela simboliza, ela traz muito o princípio da correspondência, a geometria sagrada, né? Comecem a perceber isso. Pode mudar, por favor? Muda aí, gente. Isso. Olha só, gente, que eu falei do girassol, coisa mais linda. Olha essa concha. Isso aqui de um caracol, que seja. Olha essas formas, gente. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Vê se não parece. Uma região pulmonar. Isso aqui é uma árvore, tá? Isso aqui é uma copa de uma planta, de uma árvore. Como que não parece, ao mesmo tempo, a parte do pulmão? Olha isso aqui. Isso aqui de uma samambaia. Isso aqui, ó, também, essas folhazinhas, essas formações que a gente chama na matemática de formações fractais, né? Os fractais são figuras, né? São geometrias, formas simbólicas que você diminuindo, elas vão diminuindo de uma forma simétrica. Elas são, é como se fossem assim, repetidas, elas vão cada vez que você for diminuindo, cortando ao meio, diminuindo, 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 ela nunca perde a sua forma original. Ela é como se fosse uma cópia. O todo, ela é representada em cada uma dos seus pedacinhos, cada uma das suas partes, sempre da mesma forma. Então, são as formações fractais. Estão vendo aqui? A folha maior e as folhas menorzinhas são exatamente iguais. Pode mudar, por favor? Olha outras formas aqui nas plantas. Olha esse cristal, gente. Pensa num cristal. Isso aqui é um cristal de gelo. Vê se não tem a ver com o brilho das estrelas. Pensa quando a gente vê uma estrela brilhante no céu. Vê se não é do mesmo jeito aqui. Aqui, ó. Não parece uma estrela? Exatamente uma estrela. Assim como é em cima, é embaixo. Olha essas formações aqui também, as mandalas. Por isso que as formas mandálicas são tão sagradas no Oriente também, porque é como se, através de você desenhar uma mandala, de você fazer uma mandala, né, você estivesse acessando esses registros ocultos, esses registros que estariam na própria princípio de criação universal. Entendeu? Esses registros, porque lembra que a gente falou que indo lá para trás, a gente voltando cada vez mais para o princípio, para a origem, que nós encontramos o comum, aquilo que dá origem a tudo. Então, da mesma forma, essas formas mandálicas, elas representam a própria criação do Big Bang, né? A grande explosão inicial, onde veio aquela quantidade gigantesca de energia e ela foi se amplificando e ainda estamos, né, no processo do universo se expandindo. Então ela foi se amplificando, né, de uma forma mais ou menos homogênea e foi abrindo, 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 abrindo e criando, tanto que nós temos, se vocês forem ver as formas das galáxias, as formas dos sistemas solares, eles são formas simétricas. Pensa numa galáxia, ela também, aquela mesma coisa que a gente falou do elétron, né, girando ao redor do átomo, pensa num sistema solar, ele vai estar girando ao redor do centro da galáxia. Tem o centro da galáxia e tem as outras galáxias, né, os outros sistemas solares estão girando como os planetas ao redor de uma estrela, os sistemas solares estão girando ao redor do centro galáctico.
Da mesma forma, a galáxia está girando ao redor de um centro, de um aglomerado galáctico, e por aí vai, por aí vai. Pode pensar, pode passar, por favor? Aqui a gente entra num outro nível, a gente vai parar no final, né? Nesse terceiro princípio da vibração, a gente fala ele, na próxima aula a gente vê o quarto, o quinto, o sexto, tá? Então, o princípio da vibração, que é bem, bem importante também, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, a gente está falando, vocês estão vendo, gente, que a gente vê o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, como se aplica a tudo. Nós não estamos falando de religião, estamos falando da própria essência da vida, da própria ciência, porque isso aí a ciência já comprovou, não é? Isso aí, que as coisas, assim como em cima e embaixo, das semelhanças, tanto que tem princípios, o princípio indutivo, o princípio dedutivo, né? Que vai para o geral, do geral vai para o particular, esses princípios também têm a ver com essas correspondências, né? Aí a gente entra no princípio da vibração, que diz que tudo está vibrando, nada realmente está parado, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em, sei lá, na energia, se tudo é energia, né? Pensamento na energia, sentimento é energia, palavra é energia, nós somos compostos puramente de energia, o universo é energia, tudo é energia. E como a energia se propaga? Não é? Como é a forma da propagação da energia? A energia fica parada? Ela se propaga de forma linear ou ela se propaga de uma forma oscilatória? Lembra daquela forma quando a gente estudava das ondas? A energia se propaga de uma maneira oscilatória, certo? Através de ondas. Então, a energia ela não está parada, ela não fica igual uma... Senão não tem energia. Quando a gente vê igual o eletrocardiograma, não é isso aqui? Vibrando, vibrando. A hora que ele fica reto, morreu. Parou de bater o coração, né? O eletroencefalograma também é a mesma coisa. Está lá, vibrando, vibrando, vibrando. A hora que der pim, parou, morreu. Tudo vibra. A nossa mente está sempre oscilando. Nosso coração, as batidas do nosso coração tá sempre oscilando, nosso corpo está sempre oscilando, as nossas células, se vocês forem olhar as células no microscópio, elas estão mexendo, o tempo todo mexendo, vibrando. Se vocês forem olhar dentro de um sistema interatômico, de um sistema eletrônico ali, os elétrons estão o tempo todo se movendo, o núcleo está vibrando, nada está parado, porque a energia não para, a energia está sempre oscilando. O que a gente percebe como parado são apenas percepções do nosso cérebro, que tenta se organizar e ele perceber de uma forma diferente para se equilibrar. Então, a gente está, por exemplo, acha que está parado aqui, mesmo se eu tentar ficar parado, sem me mexer aqui durante, sei lá, 10 segundos, eu não vou nem piscar, ó. Eu não consigo. Porque dentro de mim está tudo se mexendo, não é? Ao mesmo tempo, né, a gente está se mexendo nesse planeta, ou vocês acham que estão parados? Se a Terra está rodando ao redor dela mesma, né? Uma velocidade gigantesca, e ao mesmo tempo está girando ao redor do Sol, não é? Num processo primeiro de rotação, depois um processo de translação, não é? E ainda tem o processo né, de vibração dela. Ela, ao mesmo tempo que ela rotaciona e translada, ela vibra um pouquinho, ela gira um pouquinho de uma forma torta ali. Então, são 3 processos, 3 movimentos da Terra. E a gente acha que está parado. A gente nunca esteve e nunca estará parado. A gente está indo junto com a Terra. Só que, como estamos dentro dessa nave, parece que a gente está parado, que a gente está indo na mesma velocidade dela. Então, é um movimento relativo que a gente vê, né? Então, por isso que está falando, gente, nada para, em nenhum momento. Então, aquele que quer ficar parado na vida, aquele que não quer ter movimento, né, não flui,
não flui, não anda para frente, não cresce, né? E a gente às vezes não quer ter esse movimento, não quer fazer a ação. A própria vida nos impulsiona o tempo todo, né? É muito legal. Pode mudar, por favor? Então, tudo isso, todas essas leis, não tem nada aí que a gente está falando, pelo menos daquilo que é o princípio, né, das leis herméticas, que não tenha, de alguma forma, esteja sendo percebido pela ciência. Muitas dessas coisas já foram verificados realmente, comprovados pela ciência. A gente só está pegando isso e dando um viés, indo um pouco mais além na parte espiritual, trazendo, né, outras informações além daquilo que a ciência já traz. Então, a terceira lei hermética é amplamente aceita pela ciência moderna, trata do movimento inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra, tudo é composto de átomos que estão em constante vibração. O movimento é o que leva a mudanças, as vibrações ocorrem em diferentes graus. Inclusive, tem a tal da energia cinética, lembra? Quanto mais a gente vibra, mais rápido a gente vibra, mais energia cinética a gente tem. Lembra disso? Quando a gente vai estudando a parte da energia na física, por meio das vibrações podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia, e isso pode ser controlado. Então, tudo está vibrando, e quanto mais rápido a gente vibra, mais sutil é essa energia, né? De mais alta frequência ela é. Os níveis, vamos dizer, as dimensões superiores, onde os seres de mais luz, de mais evolução espiritual vivem, eles estão em vibrações maiores, em frequências maiores. Os espíritos que são espíritos mais densos, por exemplo, mais trevosos, as regiões umbralinas, as regiões infernais, têm energias mais densas, vibrações menores. Quanto menor a vibração, quanto menor a frequência, a gente está falando de dimensões mais baixas, certo? De seres de menor evolução. A nossa vibração material é muito mais densa e muito menor do que a vibração do plano astral, do que a vibração dos planos superiores. Por isso que a gente não consegue ver. Pensa num ventilador, não é? Pensa num ventilador, quando a gente muda a velocidade do ventilador, bota ele na velocidade baixinha, ele começa lá, está girando. A gente consegue até captar um pouquinho o movimento das hélices, até ver um pouco as hélices. Se a gente vai aumentando a velocidade do ventilador, chega uma hora que ele está girando tão rápido que a gente não consegue mais ver nem a hélice. A gente só vê o resultante daquela vibração, o vento. Entendeu? A gente não consegue mais perceber, identificar, né, a hélice que está girando. A mesma coisa, quanto mais rápido essa vibração, né, a gente está aumentando a frequência, vai chegar uma hora que a gente não consegue mais visualizar, porque os nossos órgãos dos sentidos, a nossa visão, não percebe vibrações muito altas, né, muito maiores do que a nossa percepção. Alguns animais conseguem, dizem que as cobras conseguem ver no infravermelho, não é? Não sei se é verdade, mas dizem que as cobras conseguem ver em frequências diferenciadas da gente. Assim como tem alguns animais também que conseguem ver espíritos, conseguem ver outras vibrações, porque eles têm percepções maiores, conseguem ver em uma faixa de frequência diferenciada da nossa. Deu para entender, gente? Então, tudo isso é explicado pelas vibrações. Nas frequências mais altas estão aquilo que não é visto, nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. Isso aí é tão importante a gente ver, esse negócio das vibrações, né? Que, por exemplo, pensa naquela experiência que vocês já viram em filmes ou então em alguns documentários do copo. Já viram uma pessoa que consegue notas muito altas, muito agudas, pega um copinho de cristal e começa... Daqui a pouco o copo de cristal quebrou, né? Então, isso aí também tem a ver com o princípio da vibração. Quando você entra numa frequência vibratória que entra em ressonância, no caso construtiva, com a outra frequência, que é a frequência do copo, e essa frequência vai ser uma ressonância construtiva, vai se somar. Essas ressonâncias, essas vibrações se somam.
E aí ficam muito intensas para aquela matéria do copo comportar. E aí ele estilhaça, né? Então, tem vários fatos que são explicados no nosso dia a dia através dessas vibrações. O princípio de ressonância construtiva ou destrutiva é um deles. Pode mudar, por favor? Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, tudo. Vocês podem pensar em qualquer coisa, tudo está vibrando. Uma cadeira está vibrando. É o nosso cérebro que não consegue comportar, visualizar essa vibração. Entendeu? Acaba que o cérebro tenta equalizar, tenta harmonizar tudo num único, né, uma única vibração, e acaba que a gente percebe as coisas como se elas estivessem paradas, como se elas fossem uniformes, mas na verdade está tudo vibrando e tem muito mais espaço do que homogeneidade, do que matéria, no fim das contas, né? Então, tudo que é vontade, desejo, qualquer condição, qualquer estado, são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Olha só como é interessante quando a gente pensa, se está tudo vibrando, se todos nós estamos vibrando, se todos nós somos energia, nós podemos influenciar uns aos outros mutuamente. A gente pode se influenciar, nossa energia pode entrar na tal da ressonância, seja construtiva ou seja destrutiva, com outras ressonâncias. Já viram aquela frase que se diz, meu santo não bateu com o outro? Você chega perto de alguém e você sente um mal-estar, né? Um calafrio, um arrepio, o que seja, né? Às vezes, a tua ressonância, a tua vibração, a tua energia estava numa frequência. Você chegou perto de alguém que estava numa frequência contrária, diferente. Então, houve um choque ali. E você sentiu, como se fosse um choque energético no teu corpo, né? Que às vezes pode não ser legal. Se a tua frequência estava bem, você entrou em contato com uma frequência que não estava legal, foi num lugar pesado, chegou perto de alguém que estava carregado, você pode sentir esse mal-estar. A tua vibração chocou, né? Teve uma ressonância destrutiva, contrária com a energia do espaço, a energia da outra pessoa. Deu para entender? Já se é uma energia legal, você chegou perto de alguém, você sentiu super bem, cara, que energia legal, gostei do outro, nossa, foi super, né? Sei lá, teve um imprint ali, né? Gostei, senti uma coisa boa. Às vezes foi o quê? Uma vibração que estava legal, com a outra vibração que estava legal, entrou numa ressonância construtiva. E aí as duas se somaram, e os dois ficam bem. Então, vejam como o princípio, né, da vibração tem a ver até com o dia a dia nosso, né? Como que essas nossas energias, como que as nossas vibrações podem influenciar e serem influenciadas. Quando eu estou aplicando reiki em alguém, quando eu estou dando um passe em alguém, eu estou aplicando também esse princípio das vibrações. Quando eu estou aplicando reiki, eu estou influenciando, né, fazendo com que as vibrações da pessoa que estão recebendo sejam elevadas através da minha imposição de mãos, do meu influxo energético. Então, eu estou fazendo com que a minha vibração, a minha frequência, uma parte dessa frequência seja doada, compartilhada para outro que está precisando, elevando a frequência dele. Deu para entender? Então, tem tudo a ver também as práticas de cura, né? As imposições, as terapias através de energias, né? A cura prânica, reiki, passe, tudo isso que a gente está falando, uma prece. Quando eu entro em prece, eu estou modificando a minha vibração, eu estou elevando a minha vibração, ok? Tudo, lembra que está tudo correlacionado? Quando eu utilizo a minha mente, entro num estado alterado de consciência, através do princípio de correspondência, eu tento me conectar a esse macro, a essas leis maiores, essa energia maior, eleva a minha vibração através da prece, entendeu? E isso se reflete no meu corpo e se reflete no meu entorno, porque eu mudando a minha vibração, ao mesmo tempo eu começo a irradiar no ambiente que eu estou, e isso também favorece e entra em ressonância com todo mundo que está perto de mim.
Então, quando a gente faz uma prece, quando eu entro numa vibração diferenciada, melhor, eu influencio tudo que está à minha volta, gente. As pessoas que estão morando comigo, as pessoas que estão perto de mim, a energia de onde eu estou, tudo é favorecido por esse princípio da vibração, porque a vibração é igual aquela pedrinha que a gente joga na água. Eu jogo a pedra na água e o reflexo daquela pedra, as ondas que são formadas, elas vão se espalhando por todo lugar. Olha que legal isso, né? Muda aí, que eu acho que a última... Isso aí a gente está falando, olha, frequência, né? Pá, 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 pode mudar. Isso aqui é uma ciência, né? Um ramo da ciência que estuda o som através desses padrões de formas. Depois vocês pesquisam aí no YouTube, tem uns videozinhos de algumas experiências que o pessoal faz, bota areia no negócio e começa a fazer sons, né? Vibrações, e a areia vai assumindo formas diferentes, vai criando padrões diferenciados de acordo com a mudança do som. E essa ciência que estuda a influência do som, que é uma onda mecânica, né, nas formas, criando formas, se chama simática, tá? Pode mudar, por favor? Isso aí também é a parte de ciência, que eu já expliquei para vocês sobre as frequências, né? Aqui também falando da frequência do arco-íris, a frequência menor, né? Ou seja, a oscilação menor, tem a ver com a cor vermelha, está mais ligada à cor vermelha, pensa no arco-íris, uma cor de, né, um comprimento de onda maior, uma frequência menor. Já as frequências maiores têm a ver com a cor dentro do espectro visível com violeta. Por isso que a gente usa muito violeta, a luz violeta, o fogo violeta, para limpar, para elevar frequências, porque ela realmente, a frequência do violeta é muito maior do que a frequência, por exemplo, do vermelho. Né? Pode mudar, por favor? Aqui a gente vendo também da mesma forma lá, ó, isso aqui é uma frequência maior, né? A frequência, os nossos corpos mais sutis têm frequências maiores. Uma frequência maior também pressupõe uma aura maior, uma aura mais intensa. Quando a gente está com uma frequência muito baixa, muito adensada, a nossa aura fica contraída. E a aura contraída pressupõe, abre o nosso corpo, o nosso campo, para a entrada de várias doenças, de vários vírus. Né? Pode mudar, por favor? Isso aí a gente vai parar hoje aqui, tá, gente? Porque eu não vou entrar nessa parte de consciência. Vocês estão vendo como tem muita coisa aí ligada à ciência, mas a filosofia hermética não são só esses 7 aforismos que estão no Kybalion, né? Não é simplesmente autor é mente, não sei o quê, assim como é cima é embaixo, tudo vibra. Não é só a gente chegar e ler, é a gente poder pensar realmente como esses 7 princípios influenciam o nosso dia a dia, estão presentes na natureza, estão presentes dentro de nós, como que a gente pode usar isso e modificar também, através desse conhecimento, como a gente pode mudar a nossa realidade para melhor. Né? Porque estando consciente de que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo, e cabe a nós, né, na elevação da nossa vibração, na consciência que nós somos os autores, né, da nossa realidade, a gente pode o tempo todo estar criando uma realidade nova, melhor para nós e para aqueles que nos envolvem também. Né? O que vocês acham disso? Eu quero saber agora de vocês, que a gente está no final da aula. O que vocês acham disso? Né? Entenderam, não entenderam? Estão voando até dizer chega, ainda estão em Andrômeda, né? Qualquer coisa eu reacoplo os corpos, né? Carla, é muito bom assistir sua aula, a gente fica bem hipnotizado. E assistir aquela aula dos extraterrestres, né, dos OVNIs, e assim, há um tempo atrás eu era muito cético. E aí, na minha vivência com a espiritualidade, eu fui quebrando tudo isso, né? E aí eu estava num centro de reiki lá, aí a minha mestra era muito aberta, falou, tá chegando aqui uma nave espacial. Eu falei, nossa, que viagem é essa, gente? E aí, quando eu fiz a primeira apometria também,
que eu falei, gente, como é que esses caras conseguem outras dimensões, né? A gente falou aí do segundo princípio, né? Da gente da Uhum. multidimensionalidade, como é que eles conseguem acessar essas informações sem eu ter falado nada? Então, assim, tá tudo aí explicado, né? Então, eu preciso Uhum. vivenciar. E aí, uma coisa que eu preciso quebrar ainda, muito resistente comigo, essa questão da... E, assim, é muito bom estar conversando, estudando com vocês, porque a gente que é ecumênico e universalista, a gente está aqui com todas as linguagens, com tudo que a gente acredita, né? Uhum. A gente vai para uma escola e tem uma limitação. Não, aqui não pode isso, aqui não pode, aqui não, e aqui pode tudo, né? Desde que seja bom e desde que a gente possa praticar. Que é a questão da incorporação. Eu consegui fazer uma vez a incorporar com o uso da ayahuasca, mas eu não sei como aconteceu, não sei como eu me desdobrei, e eu nunca mais consegui. E lá Calma, no centro de devagar e treinamento, sempre. Educação da mediunidade, não é uma coisa assim, a incorporação é uma faculdade mediúnica, mas que a gente precisa aprender a lidar, desenvolver. Tudo na nossa vida tem que haver através do desenvolvimento e da educação, né? Porque senão, se a exato, gente for só, nossa, eu quero incorporar, não é assim, não é brincadeira. Primeiro, porque você está lidando claro, com consciências, não é? Você não vai incorporar, sei lá, um poste, né? A incorporação pressupõe que tem um outro espírito ali, e o espírito tem a vontade dele, né? Será que o espírito quer incorporar em você também, né? Então, quem é esse espírito que também vai incorporar? Então, é uma coisa que é de comum acordo ou não, se for um espírito, vamos dizer que não é legal, né? Mas aí também você não vai querer. Então, é uma coisa que precisa haver, né, um estudo, uma prática, e a gente não pode utilizar de meios aí alternativos para poder abrir coisas que nós não estamos prontos, né, para poder lidar. Lembra lá da primeira frase, né, que quando os ouvidos estão prontos, né, o lábio chega lá e vai falar. A mesma coisa, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é a mesma coisa, a mesma frase. Então, aqui, ó, quando a gente vê essas coisas, eu sou engenheira, então eu tenho formação em engenharia, para quem não conhece, eu sou engenheira química, formada pela PUC do Rio, né? Me formei em 1994, tem muito tempo. Depois eu comecei a fazer o mestrado, né, em física nuclear e tudo, estudei, não terminei o mestrado, acabei só ficando com a especialização, tirando as cadeiras, né, da especialização, trabalhei um pouquinho dentro dessa parte de física nuclear, de engenharia nuclear, durante uns 2, 3 anos depois da faculdade. Depois casei, tive filho, aquela coisa toda. Aí me afastei um pouco da ciência, dei aula muitos anos de física, química, matemática. Hoje eu estou nas humanas, né? O pessoal de humanas aí que fala, sou de humanas. Hoje eu sou de humanas, faço filosofia, estudo história, né? Mas arcabouço, essa base científica, base de exatas minhas, sempre me fez buscar as coisas que tivessem explicações. Eu não gosto de aceitação de pronto. Não, é assim porque disseram que é assim. Não. Eu vou buscar o porquê, vou buscar estudar o que a ciência diz, o que o ocultismo diz, me prova, me mostra, não sei o quê, vou sentir em mim, vou ver fora, vou verificar as experiências de outras pessoas, e você vai criando sua própria conclusão acerca, né, dessa teoria, desse fato. Eu acho que isso que é muito mais interessante, não é uma coisa de você ler ou de que você ouviu ou que você simplesmente sentiu, é a junção de tudo isso e muito mais. Aí você tem muito mais propriedade para poder passar isso, certo? Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Eu já frequento a ayahuasca há um tempo, e assim, lá no lugar que a Uhum. gente frequenta, eles não permitem incorporação, né? Porque também não Hum. sabem lidar com isso, é a linha que a gente pratica tem essa limitação mesmo. Mas eu percebo que quando eu comecei a comungar ayahuasca, tudo, que as viagens astrais que eu fazia eram muito mais conscientes e eu conseguia ir para lugares que eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha imaginado, né? Não tinha acessado ainda. Então, Uhum. ela me propiciou isso. Só que eu quero ir mais fundo, eu quero estudar mais, quero ter outras práticas que eu não tive oportunidade por preconceito, por falta de conhecimento mesmo, né? E um monte de crenças aí, Uhum. absurdo. Eu já comunguei ayahuasca também, mas 5 vezes.
né? Estou até com outra expansão marcada aí para as próximas semanas, né? Uma expansão de Umbandaime que vou viajar para poder participar dessa expansão. Então, já comunguei também ayahuasca, já usei rapé, né? Essas medicinas aí, mas não o uso pelo uso, entende? Porque a gente pode acessar, claro, várias realidades, mas o que adianta a gente acessar essas realidades sem a compreensão das mesmas, sem a compreensão daquilo que a gente está vivenciando ou vai vivenciar? Por isso que eu, às vezes, eu gostaria, é uma sugestão, não falando mal nem nada, mas que todos esses centros que trabalham com a medicina sagrada, eles propiciassem aos seus participantes um pouco mais de conhecimento acerca daquilo que a ayahuasca, do que as medicinas proporcionam. Não é simplesmente o uso pelo uso e deixar a pessoa solta lá no seu processo, porque às vezes a pessoa entra num processo, entra em dimensões diferenciadas, acessa níveis que ela não compreende, e isso pode desestabilizá-lo se ela não tiver o amparo ou a orientação necessária. Por isso que eu acho que todo centro de ayahuasca, todo o trabalho que tem com a medicina sagrada, devia ter, sim, aulinha, devia ter, sim, um grupo, às vezes até de estudo, né, desses processos, porque é um expansor de consciência, trabalha a nível cerebral, como que isso funciona, o que é mediunidade, mostrar para as pessoas, né, ali para os participantes, ter aula sobre mediunidade, sobre o que pode acontecer, sobre projeção astral, sobre como elevar a frequência, sobre como se proteger até psiquicamente, porque às vezes numa projeção astral você pode ter acesso a energias densas também, se você estiver numa vibração condizente com isso. Se não estiver bem, você vai acessar coisas que muitas vezes não são boas, né? Então tem que ter essa orientação, sim. Eu acho muito importante. O conhecimento, ele dá aquele norte, dá aquele direcionamento, dá mais segurança para todo e qualquer processo que a gente busca aí, principalmente dentro da espiritualidade, tá certo? Então é só uma dica aí, né? Eu já usei a ayahuasca, gosto, né? Gostei dos lugares que eu fui, mas realmente a gente tem que ter cuidado com tudo, dentro de um centro, fora de um centro, sendo já no trabalho de ayahuasca ou qualquer outro trabalho, a gente precisa saber o que está fazendo, né? Exatamente. Obrigado. Ok, gente? Nada. Mais alguma pergunta? Senão a gente tem, né? A gente pode encerrar. Aham. Sim, a depender do indivíduo, até abrir uma patologia. Eu já vi, a gente já atendeu muita gente, não foi uma, nem duas, nem três, gente. Eu já atendi muita gente que veio de alguns trabalhos de ayahuasca com a frequência aberta. Sabe o que é a frequência aberta? Porque quando a gente usa essas coisas, se abre frequências. E depois, muitos dirigentes desses lugares não sabem, não só os participantes não entendem sobre mediunidade, sobre processos, né, abrir portais, como os dirigentes, às vezes, não conhecem também. Então, quando você usa um negócio desse, você abre portais, você abre frequências, e depois, se isso não é fechado, a pessoa pode ficar totalmente ali fora de si, fora da casinha, ficar dias ou semanas ou tempos ali, ela fica como se fosse uma despersonalização, ela fica desdobrada, fica fora, desencaixada do seu corpo, né? E esse desencaixe pode trazer alguns problemas psíquicos, né? Pode criar surtos. Já vieram para a gente pessoas em surtos mediúnicos, porque também o uso de algumas medicinas de uma forma que não tem um equilíbrio, né? Que não tem uma boa condução, pode abrir muito a mediunidade e a pessoa não entende nada disso, não sabe lidar com isso, e ela pode se tornar suscetível a invasões psíquicas e mediúnicas. Entendeu? Então, tudo isso aí é importante a gente entender para poder se proteger também e ajudar as outras pessoas, né? É bem legal. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Leiam aí na apostila esses primeiros 3 princípios. Sempre no final de cada capítulo eu dou algumas sugestões, sugestão de vídeo, sugestão de livro, de alguma coisa. Deem uma lida aí, busquem informar. Se quiserem colocar algumas coisas legais, se vocês acharem coisas legais, compartilhem com os amiguinhos no grupo, tá?
Deixa o grupo bem agitado, pode postar livro, pode postar texto, perguntas, o que a gente conseguir responder, né, dentro da correria do dia a dia, a gente vai colocar sempre lá, sempre vai estar orientando. Nosso Zap está aí fácil para vocês, qualquer coisa vocês nos procurem, tá bom? E lembrando, vamos fazer a nossa vibração final, lembrando, então, que tudo é mente, né? O todo é mente. Vamos criar também agora a nossa realidade, já que daqui a pouco a gente vai retornar, né, para o nosso dia a dia, os nossos afazeres, alguns vão dormir. Vamos nos preparar também para dormir, vamos aprender, gente, a se preparar para dormir. Lembrando que tudo é a princípio da vibração e nós vamos entrar durante o sono em vibrações mais sutis, vamos dormir para a parte física e despertar para o plano mais sutil, o plano astral. Então, a gente tem que se preparar para esse adormecer de um lado e o despertar no outro. Precisamos nos preparar mentalmente, fazendo as nossas preces, fazendo a nossa mentalização, pedindo aos nossos anjos da guarda, os nossos guias, para que estejam nos protegendo e que, se nós tivermos que nos desdobrar para algum lugar, que sejam lugares bons de aprendizado ou de trabalho na luz, que estejamos sempre bem acompanhados. Vamos, então, aprender a utilizar a nossa mente e modificar as nossas vibrações de uma maneira mais consciente e positiva. E agradecendo sempre, mais uma vez, a todos esses mentores, essas presenças espirituais que nos acompanham. Pedimos para que todas as frequências que possam ter sido abertas durante o trabalho sejam agora fechadas, Senhor. Que tudo aquilo que possa ter sido agregado de uma maneira negativa possa ser dispersado e que toda a luz se faça plena, se faça intensa dentro dos nossos corações, em nossos espíritos, onde quer que estejamos, possamos recepcionar essas bênçãos, essas energias positivas, nesse momento de prece e além. Que cada vez mais as nossas vidas possam refletir as nossas modificações conscienciais, que o aprendizado se dê dia após dia e que possamos utilizar isso para o benefício de todos os seres, servindo, amando e sendo melhores neste mundo. Gratidão, Senhor, por tudo isso, que possamos encerrar o nosso encontro dizendo mais uma vez, do ponto de luz na mente de Deus, flui luz das mentes dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida. Guie o propósito das pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz e feche-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os seres de luz. Gratidão. Gente, então, ó, só para a gente encerrar, essa última prece que eu fiz é chamada a Grande Invocação. Vamos pesquisar a Grande Invocação e comece a mantralizar essa Grande Invocação. Se vocês conseguirem lê-la, né, ou decorá-la, todo dia, fazer a Grande Invocação, né? Seja de manhã, quando vocês acordam, seja antes de dormir. Ela é uma invocação que nos conecta direto à grande fraternidade branca, aos seres maiores de luz, à grande hierarquia universal. Então, ela eleva muito as nossas frequências, as nossas vibrações. Então, é uma sugestão que eu dou a vocês, tá bom? Busquem a grande invocação. Beijo, cheiro no coração de todo mundo. Mais uma vez, parabéns à nossa fraternidade pelos 13 anos.
e que possamos ter muito mais aí adiante, com muito trabalho, muito serviço, muitos abraços, e encontrando cada um de vocês aí nas nossas atividades do dia a dia. Fiquem com Deus, gente. Beijinho. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.